Obrigado, Roberto, pelas palavras. Obrigado. Muito bem, Roberto. Eu queria convidar agora, né? Já que aqui veo ao meu xará, né? Meu xará, meu tocayo, el comandante Julio Chamorro, el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, ufólogo que participó en proyectos del gobierno peruano, ¿no? Que unas oficinas exclusivas del gobierno peruano. A voluntad de Julio. Muchas gracias. Muchas gracias por el honor que me están dando de participar con ustedes y la oportunidad de felicitar el trabajo del doctor Julio y de todos ustedes, porque este es un paso histórico realmente y que debe ser seguido como ejemplo por otros países y que aquí yo voy a tratar de fomentar. Es importante para toda la humanidad porque es una realidad que el encuentro está cercano. Sucederá más temprano que tarde y tenemos que estar listos. Y para estar listos tenemos que fomentar la investigación y tenemos que fomentar la seriedad del asunto. Realmente los felicito. Yo veo que esto va a terminar siendo un beneficio para la sociedad, un beneficio para los países, un beneficio para el planeta. Realmente es histórico este momento y para mí es un honor estar participando con ustedes. Felicitaciones a todos, en especial al doctor Julio, que ha tenido la gentileza de invitarme en esta oportunidad y decirles que estaré lo más cercano posible a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias. Okay. Vamos a pasar la palabra para el ufólogo Jenner Silva. Jenner Silva, que é advogado, que é ufólogo há muitos anos, é um amigo, né? É uma pessoa amiga de nós, né? E temos a honra de ter aqui a ele que participou desde o início, né? No fórum Ufólogo Profesión há mais de 2 anos, que foi talvez o momento de início, né? Da fase final deste projeto. A vontade, Jenner. Pois não, boa noite. Boa noite, doutor Júlio, a todos quantos estão nos observando e ouvindo com atenção. E eu quero aqui dizer para você, doutor Júlio, e para a sua equipe, que já vem batalhando há tanto tempo, né? E que já vem, digamos assim, procurando um lugar de destaque no nosso meio ufológico brasileiro e latino-americano já há longo tempo. Sabemos que existem vários grupos e vários interesses, vários líderes, mas eu posso computar que a academia da qual o senhor dirige, doutor Júlio, seriedade fora do comum, fora do normal. Bom, com relação ao assunto propriamente dito, eu quero dizer o seguinte, que eu sou também um advogado especializado no direito trabalhista e sou também especializado em direito sindical. E, evidentemente, com esse registro aí, não é, que agora se obteve, não é, a profissão propriamente dita do ufólogo está consagrada. Porque o que acontece é o seguinte, é necessário que haja reconhecimento de uma atividade laboral, profissional, para que depois alguma coisa possa ser feita no sentido de institucionalizar o estudo, regulamentar o estudo, seja a nível médio, seja a nível superior. Isso é uma outra questão. Eu percebo que na discussão dos vários grupos em que eu estive, há uma confusão muito grande, exatamente nesse sentido aí, de que a atual situação é uma situação que deve ser melhor estudada em função de uma discussão de quais matérias teriam que ser, por exemplo, colocadas no currículo desse estudo. Mas não tem nada a ver. Esse não é o momento.
O momento é o seguinte: quem tiver curiosidade de olhar a relação das atividades profissionais, vai verificar que existe milhares de atividades, milhares. Todas elas são reconhecidas pelo sistema. Quer dizer, se não for reconhecido pelo sistema, você não pode, por exemplo, usar administrativamente como no direito do trabalho. Você não pode registrar alguém que não esteja, não é, registrado na classificação. Não há condições. Então, por primeiro, e foi uma estratégia muito interessante, uma estratégia bastante inteligente, doutor Júlio, essa, né, do senhor e da sua equipe, de colocar, em primeiro lugar, o reconhecimento da atividade laboral. O reconhecimento da atividade laboral dá condições para que a atividade seja reconhecida para qualquer tipo de emprego. O fólogo hoje pode ser, claro, ele pode ser empresário, ele pode ser profissional liberal, ele pode ser até amador, que não tem nada a ver, o amador não usa o sistema, mas criou uma condição de fato e de direito do reconhecimento da atividade laboral em si. Então, nesse aspecto, foi uma vitória imensurável, incomensurável. Parabéns, viu? Parabéns ao senhor, então, doutor Júlio, e parabéns à sua equipe, parabéns pela persistência, parabéns pela motivação constante e ininterrupta nesses anos todos, não é? E é um exemplo para nós todos. Então, parabéns e muito obrigado, boa noite. Eu queria só comentar brevemente a frase jogar com as regras do jogo. E justamente isso um dos princípios da LASU, né? Que quando quer elevar o patamar de ufologia à ciência, tem que jogar com as regras de jogo da ciência, do método científico, né? Então, esse foi talvez um dos secretos. E quando a gente, né, discute, né, essa luta, né, por levar a condição de ufólogo para uma questão de profissão, né, a gente justamente procura os caminhos formais, né? En esta parte, digamos, en este juego de xadrez, né, social, político, né, que era ocupación, temos que dar os méritos aqui ao ufólogo Wilson Geraldo, que está do meu lado, né, que justamente né, esse lance de ocupação foi uma peça-chave, né? E agora eu quero dar a palavra a ele, né, para que dê suas impressões, Wilson. À vontade, Wilson. Obrigado, doutor Júlio. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. No dia 26 de maio de 2022, eu dei entrada na solicitação de inclusão da ocupação de ufólogo na Comissão Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, através do site do Ministério do Trabalho. Eu fiz isso em decorrência de sugestões do doutor Júlio no fórum Ufólogo como Profissão, promovido pela LASU uma semana antes de eu fazer esse acesso. Eu quis, naquela ocasião, transferir para a Tereza, nossa colega de fórum, o doutor Júlio deve lembrar bem disso, a incumbência que estavam me passando. Eu quis, digamos, fugir da raia. Afinal, ela, naquele dia, tinha feito uma defesa muito boa acerca da CBO, demonstrando conhecer bem aquilo que eu não conhecia muito bem. Mas ela não aceitou a incumbência, jogou para mim de novo, mas encontraram um meio de manter nós dois como responsáveis pelo acompanhamento do processo, sugerindo a criação de um grupo de trabalho. E, a seguir, outros colegas se juntaram a nós. A Agnes, o Dirceu, o Fábio, o Marcos Tadeu, a Rose. E um ano depois, com o ok do Ministério do Trabalho, via FIP, o próprio doutor Júlio juntou-se a nós mais diretamente. O chamado grupo de trabalho, né, grupo tarefa.
Eu diria que fomos imbatíveis e honramos a Laço como proponente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e honramos toda a categoria dos ufólogos que também nos honraram com o seu empenho quando convidados a participar nesse processo. Eu não estava seguro, naquele momento, de como fazer o processo e me lembrei que o caminho pode ser construído ao caminhar. Eu usei, então, o conhecimento adquirido nos últimos dias, tanto quando preparava a minha apresentação para aquele fórum, a pedido do Dr. Júlio também, quanto o que pude aprender no próprio fórum, ao conhecer o pensamento dos colegas sobre o assunto, inclusive a apresentação do Jenner. É claro que o Dr. Júlio Gralha também fez ótima colocação, vários, Cláudio, né? Eu não pude deixar de lembrar tem um batido aí, parece um teclado, mas vamos em frente. Eu usei, então, o conhecimento adquirido naqueles últimos dias, né? Foi bastante interessante esse conjunto de conhecimento, mas é claro que, como levamos conosco a nossa história, nossas vivências, eu não pude deixar de lembrar da ANUB, Associação Nacional de Ufólogos do Brasil. Muitos de vocês lembram dela. Eu fiz constar naquela apresentação ao fórum como organização social e fiz constar também de sua pretensão de representar a categoria dos ufólogos na década de 80. A ANUB surgiu em 1983. E de relembrar também, naquela ocasião, a luta de Arismar Esbaraldi Dias com o Código de Ética do Ufólogo, em 1994, num congresso em Curitiba, e ele já vinha batalhando com vários outros ufólogos, inclusive Ademar Eugênio de Mello, tentando fazer aquela fusão, digamos assim, contemplar todas as categorias e tendências dentro da ufologia. Não pude também deixar de lembrar da participação dos ufólogos de todo o Brasil nos fóruns de Curitiba e Salvador, liderados pelo saudoso amigo Ademar Jevaé, com os irmãos Cury, Rafael e Rômio, em Curitiba, e Ana Santos, em Salvador. Quando foi criada, na ocasião, em Salvador, mas já vinha de outros eventos em Curitiba, uma estrutura descentralizada da ANUB com coordenadorias regionais, onde eu, inclusive, fui indicado para coordenar a região Centro-Oeste, representando o Grupo de Estudos Ufológicos da UNB. Eu tive a oportunidade, no Fórum Ufólogo como Profissão, em 2022, de lembrar destes marcos históricos. Quando da preparação para a sessão especial do Senado, para comemorar os 75 anos da ufologia, que aconteceu no dia 24 de junho de 2022, estávamos apostos no acompanhamento do processo no Ministério do Trabalho e Emprego, onde fui várias vezes, acompanhado, inclusive, de minha companheira na época, Sueli Brandão Borges. Vale lembrar aqui dos muitos diálogos que tivemos, eu e ela, acerca do processo de ocupação como etapa inicial anterior à regulamentação de muitas profissões, como foi e ainda é a luta da carreira profissional dela. No começo, por exemplo, havia a função de inspetor fiscal da carreira. Hoje, o cargo de inspetor fiscal da carreira, auditoria de atividades urbanas, especialidade resíduos sólidos, mudou para auditor fiscal de resíduos. A luta dessa categoria passou também pelo processo de ocupação, e ainda hoje busca sua consolidação como profissão. Essa é a luta, inclusive, de várias outras carreiras necessárias ao funcionamento do Estado, consideradas como carreiras típicas de Estado. A imaginar como será a nossa ocupação, relacionando a importância que damos às informações que o Estado detém sobre o nosso tema, talvez se possa um dia pensar nela como uma carreira típica de Estado. Já foi bom sonhar a ufologia como ocupação. O reconhecimento de sua existência é o mínimo que poderia acontecer, especialmente no governo, no atual governo.
E, a partir daqui, sonhos maiores poderão ser experimentados pela categoria. Vale lembrar também, para finalizar, das referências citadas na proposta inicial, feita por mim um tanto atrevidamente. Citei 4 instituições da época aqui como referência, porque depois o próprio FIP e o Ministério do Trabalho veio nos solicitar uma lista de 100 ufólogos. Nós conseguimos 140 e poucos ufólogos na lista, que pôde posteriormente compor a documentação enviada à FIP, do Ministério do Trabalho. Citei, então, a LASO, claro, a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, a revista OVNI Pesquisa e o CIPFANI, a revista UFO e o CBPDV, e o grupo do qual faz parte o ufológico do site ufológico.com.br. Se o que fizemos, meus caros amigos e amigas, constitui um erro, como pensam alguns, vamos tentar consertar isso com o bonde andando. Não tem outro jeito. Não dá para parar o bonde da história. Sigamos em frente. Obrigado. Vamos lá. Vamos adiante. Obrigado, Wilson. Obrigado pela explicação, né, dos processos, né, como aconteceu essa parte, né, que o resultado final, né, que é a publicação, é um processo, né, que começa, inclusive, antes que o fórum, né, ou seja, com as tentativas de outros ufólogos, né, do Código de Ética, a tentativa do deputado Emir Chadi, y tantos otros esfuerzos, ¿no? Só que no pegamos o bonde andante, né? Vimos a estratégia, né? A maneira, você fez essa parte, aí a gente trabalhou em conjunto dessa sustentação, e em esse processo até na parte final, né? Porque na parte final, em Brasília, políticos, né? Como o deputado Nelson Tato, né? O mesmo ministro de Trabalho, né? Todos Marinho. eles, de certa maneira, protegeram o resultado, né? Porque senão, no VAR podiam anular o gol, né? Porque nós tínhamos conseguido de uma maneira técnica, né? Através da avaliação do FIPE, a aprovação. Mas entre a aprovação e a publicação não existe um caminho perigoso, né? Então, tivemos várias fases, né? E muitos personagens foram importantes, tá?